Olá, galera! Tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Whindersson e hoje, na disciplina Física 1, via EAD, Ensino à Distância, iremos estudar noções sobre talha exponencial e gravidade local, a qual convido a todos a me acompanharem nos slides a seguir. Talha exponencial é um mecanismo conhecido como multiplicador de força, muito utilizado em diversos segmentos dos setores da indústria de uma sociedade. Podemos destacar nesse segmento, na área da construção civil, os guindastes. Os guindastes são um mecanismo formado por cabos e roldanas. Eles conseguem suspender toneladas de material de um lugar para outro, aplicando o mínimo esforço necessário. A seguir, nós temos a aplicação da talha exponencial na indústria automotiva. Conforme podemos ver aí na tela, refere-se a um pórtico automotor. Esse pórtico automotor consiste em erguer o veículo e conduzir de um setor para o outro da indústria automobilística. Na sua tela inferior, nós temos a área da construção naval. Os pórticos automotor são utilizados para deslocar desde pequenas embarcações até embarcações de alto porte para os estaleiros para fazer as suas manutenções necessárias para a sua navegação, conforme podemos ver agora na sua tela inferior do lado direito. Vejamos agora no próximo slide como aplicar a talha exponencial no ensino da física, a qual peço a todos que me acompanhem. A imagem em tela refere-se a um dispositivo denominada talha exponencial. O nosso objetivo consiste em determinar qual será a força mínima necessária que deverá ser aplicada no ponto A, de modo que, ao fixarmos uma massa M no ponto B, possamos soerguê-la. Ao analisarmos a massa M sobre o ponto B, duas forças passam a atuar sobre esse corpo. Uma força P vetorial, denominada força peso, que atuará verticalmente e perpendicularmente para baixo, em sentido à superfície da Terra, devido à ação da força gravitacional, e uma outra força B vetorial, que atuará verticalmente e perpendicularmente para cima em função da força humana FH aplicada no ponto A. Então surge uma pergunta: como calcular a força aplicada no ponto B? Observe que o sistema é composto por um par de polia fixa e um par de polia móveis. Para cada polia móvel que atuar sobre o ponto B, aonde a massa M está pendurado, faz reduzir pela metade a ação da força humana aplicada sobre o ponto A, ou seja, para cada polia móvel aplicada em B, teremos o dobro da força humana exercida em A. Visto que o sistema apresenta duas polias móveis sobre o ponto B, isso nos permite concluir que a força no ponto B será igual a 2 vezes o número de polias móveis multiplicado pela força humana aplicada no ponto A. Bom, de acordo com a disposição desse mecanismo, isso mostra que a força de soerguimento em B será o quádruplo da força exercida em A, devido ao sistema conter duas polias móveis, conforme podemos observar na tela do seu monitor. E aí teremos uma expressão mais reduzida sobre a força B. A força B será, então, 4 vezes maior que a força aplicada no ponto A.
Essa força ela atuará nessas 4 linhas de chamada que interligam entre a polia fixa e a polia móvel. Cabe ressaltar também que, caso a massa M, que será soerguida no ponto B, for algumas dezenas de vezes maior que a massa das polias móveis, deveremos incluir, para fins de cálculo, também o peso das massas das polias móveis, para obter o valor real da força humana aplicada no ponto A. Vejamos no próximo slide como calcular a força mínima necessária para romper a massa M do seu estado inercial de repouso para soerguê-la em B. Vejamos. Visto que o nosso objetivo é calcular a força humana mínima necessária para romper a massa M do seu estado inercial de repouso para soerguê-la em B, trago em tela a imagem de uma talha exponencial, conforme observamos em slides anteriores. Ao aplicarmos uma força humana no ponto A, devido ao mecanismo possuir um par de poliamóveis, a força transferida do ponto A para o ponto B será 4 vezes maior no ponto B em relação à sua força exercida em A. Analisando o sistema a partir das condições de equilíbrio, precisamos, primeiramente, antes de determinar a força humana mínima necessária para romper a massa M do seu repouso, calcular a força FH que irá equilibrar o sistema no ponto B, caso o mecanismo tivesse que permanecer em equilíbrio. Fazendo uma análise do diagrama da força em B, temos uma massa M pendurado juntamente com o conjunto de polias móveis, aplicando uma força perpendicular para baixo sobre o fio no ponto B, e uma outra força denominada FB, que atua perpendicularmente para cima em sentido à ação da força humana exercida em A. Então, qual será a força aplicada em B sobre o fio? Essa força será igual à força peso da massa M mais a força peso das polias móveis que exerce sobre o fio no ponto B. Mas, se a força no ponto B é 4 vezes maior que a força exercida no ponto A, substituindo o valor de 4 vezes a força humana nessa expressão, teremos, vejamos, 4 vezes o valor da força humana será igual à força-peso da massa M mais a força-peso das polias no ponto B. Então, qual será o valor da força humana que manterá o sistema em equilíbrio e repouso? Isolando a força humana dessa expressão, iremos obter um FH no seguinte valor. O FH, a força humana, será igual à força-peso da massa M mais o valor da força-peso das polias móveis dividido por 4. Com base nessa informação, qual será a força humana mínima necessária para romper a massa M do repouso e erguê-la em B? Resposta: será uma força minimamente próxima e superior ao valor da força FH aplicada em A. Bom, como calcular agora a força-peso de qualquer massa de um conjunto? Trago em tela aqui uma formulinha. Bom, primeiramente, você tem que verificar se a massa está na unidade de quilograma. Caso esteja em grama,
Vocês terão que dividir essa massa em grama por 1.000 para convertê-la em unidade de quilograma. Em seguida, é só multiplicar pela aceleração da gravidade, conforme está aí na tela do seu monitor. Ao multiplicar a massa em quilograma pela aceleração em metro por segundo ao quadrado, a unidade peso estará na unidade de força, a qual chamamos de Newton. Vejamos no próximo slide uma aplicação de exercício. O mecanismo abaixo é constituído por roldanas do mesmo material, onde a massa da roldana menor corresponde à metade da massa da roldana maior. Se a massa da roldana menor é igual a 200 gramas e a massa M fixada no ponto B vale 20 quilos, pede-se, letra A força-peso da massa M e das polias móveis que atuam sobre o fio localizado no ponto B. Letra B. Força humana aplicada sobre o fio, no sentido de C para A, para manter o sistema em equilíbrio. Letra C. Força mínima necessária para começar a romper a massa M do estado inercial de repouso para soerguê-la em B. Dados adicionais. Considerar a gravidade terrestre e lunar, respectivamente nesta ordem: 10 metros por segundo ao quadrado e 1,6 metro por segundo ao quadrado. O seno de 30 graus igual a 0,5. Cosseno de 30 graus igual a 0,86. A massa do fio que interlaça o sistema mecânico é desprezível, inextensível e sem atrito. Trago em tela para vocês a imagem de uma talha exponencial. O nosso objetivo consiste em analisar as forças que atuam sobre ela em dois tipos de ambientes, terrestre e lunar. Esse mecanismo possui uma força humana sob um ângulo de 30 graus, em relação à sua aplicação no segmento de C para A. Visto que temos que determinar a força FB e a força peso da massa M e das polias móveis sobre o fio no ponto B, precisamos primeiramente analisar o sistema partindo da sua condição de equilíbrio, conforme demonstrado em slide anterior. Nesse exercício, teremos a força humana sendo tracionada sobre um ângulo de 30 graus do segmento de C para A. Essa força, ao percorrer toda a extensão do fio, ao passar pelo par de polia móveis sobre o ponto B, tem a sua força quadruplicada. Fazendo então o DCL, o diagrama do corpo livre no ponto B, teremos a massa M pendurada juntamente com um conjunto de polias móveis sob o fio no ponto B, aplicando uma força peso para baixo devido à ação da gravidade. E, por outro lado, em oposição a esta, haverá uma outra força, denominada FB, atuando em sentido da ação da força humana. Então, partindo da condição de equilíbrio, temos que a força FB vai ser igual à força peso da massa M mais a força peso das polias móveis, visto que a força, ao ser tracionada no segmento de C para A, ela é quadruplicada no ponto B, iremos encontrar a seguinte expressão abaixo: 4 vezes a força humana aplicada no segmento CA será igual à força peso da massa M mais a força peso das polias móveis. Isolando, então, a força humana aplicada no segmento de C para A, teremos a força humana aplicada no segmento de C para A vai ser igual à força peso da massa M mais a força peso das polias móveis, tudo isso dividido por 4. Vejamos a continuação da resolução desse exercício
no próximo slide. Trago na tela do seu monitor uma tabela resumida, a qual contém informações necessárias para a resolução do problema do item A e item B. Observe que o quadro é composto de 6 colunas: material, massa no estado quilograma, gravidade terrestre, gravidade lunar, força-peso terrestre e força-peso lunar. Ao lermos o enunciado do problema, lá diz que a roldana de massa menor é a metade da roldana de massa maior e que a roldana menor possui 200 gramas. Então, como converter 200 gramas em quilograma? Basta dividirmos por 1.000. Ao efetuarmos essa operação, iremos encontrar um valor de 0,2 kg. A gravidade local na Terra corresponde a 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade lunar equivale a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Para calcular, então, a força-peso terrestre e a força-peso lunar, teremos que fazer o uso da seguinte formulação, localizada no lado esquerdo da sua tela na parte superior. Veja que a força-peso é igual à massa multiplicada pela aceleração da gravidade. Para calcular a força-peso, quer seja na Terra, na Lua ou em outro corpo celeste, a massa deverá estar sempre no estado quilograma. Multiplicando, então, essa massa no estado quilograma pela aceleração gravitacional em metro por segundo ao quadrado, iremos obter a força-peso na unidade Newton. Ao multiplicarmos a massa da roldana menor, 0,2 kg, pela ação da gravidade da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado, iremos obter um valor de 2 newton como força-peso da roldana menor. Na Lua, visto que a gravidade é aproximadamente 6 vezes menor em relação ao da Terra, ao multiplicarmos 0,2 kg pela ação da gravidade lunar de 1,6 metros por segundo ao quadrado, iremos obter como resposta de força-peso lunar, na roldana menor, 0,32 newton. Se a massa da roldana maior é o dobro da roldana menor, ou seja, 400 gramas, como converter essa massa em estado quilograma? Basta dividirmos também por 1.000. Dividindo então 400 gramas por 1.000, iremos obter 0,4 newtons. Multiplicando essa massa pela gravidade da Terra por 10 metros por segundo ao quadrado, iremos obter uma força-peso aplicada sobre a Terra no valor de 4 newtons. Multiplicando essa mesma massa, 0,4 newtons, pela gravidade lunar, iremos encontrar como força-peso aplicado sobre a Lua um valor de 0,64 newtons, conforme podemos observar novamente na tela do seu monitor. A massa M contém 20 kg. Multiplicando essa massa de 20 kg pela aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, teremos uma força-peso desse conjunto, dessa massa M sobre a Terra, no valor de 200 newtons. Já na Lua, ao multiplicarmos essa massa pela ação da gravidade de 1,6 metros por segundo ao quadrado, isso resultará numa força-peso dessa massa sobre a Lua de 32 newtons. Somando então a massa M aplicada sobre o ponto B de 20 kg, mais a massa da roldana menor, 0,2 kg, mais a massa da roldana maior, 0,4 kg, iremos obter um valor de 20,6 kg, conforme observamos aí na tela do monitor. Multiplicando, então, o valor dessa massa total de 20,6 kg pela aceleração da gravidade da Terra, iremos encontrar uma força-peso em torno de 206 newtons. Multiplicando essa mesma massa de 20,6 kg pela a gravidade lunar, iremos obter uma força-peso desse conjunto sobre a Lua em torno de 32,96 newtons. Vejamos agora a pergunta A. Ele pede
Força-peso da massa M e das polias móveis que atuam sobre o fio localizado no ponto B. Bom, na Terra, o que nós temos? A massa de 20 quilos terá um peso de 200 newtons. A massa das roldanas menor e da roldana maior terá uma ação sobre a Terra de 6 newtons. Na Lua, a massa de 20 quilos terá uma ação de uma força-peso lunar de 32 newtons. Já as duas roldanas, somando as massas dela e os pesos dela, terão um valor de 0,96 newtons, porque a roldana menor, de 0,2 kg, sob a ação da gravidade lunar, terá um valor de peso de 0,32 newton. Já a roldana maior, de massa 0,4 newton, terá uma ação gravitacional lunar de 0,64 newtons, que totaliza 0,96 newton. Pergunta B. A força humana aplicada sobre o fio no sentido de C para A, para manter o sistema em equilíbrio. Na Terra, para manter o sistema em repouso, o mecanismo em repouso, sem nenhum movimento, qual é a força que deve ser aplicada no sentido do fio de C para A? Então, a força humana aplicada sobre o fio no sentido de C para A vai ser igual à força-peso da massa M que atua sobre a Terra, mais a força-peso das polias que atuam sobre a Terra, dividido por 4. Mas quem que é a força-peso e a força das polias aí? Bom, a força-peso da massa M vale 200 newtons, mais a força-peso das polias, 6 newtons. Somando isso, dá 206. Dividido por 4, 51,5 newton. Então, esse valor de força de 51,5 newton é a força que manterá o sistema, o conjunto em equilíbrio, sem nenhum movimento. Na Lua, qual seria essa força aplicada sobre o conjunto? Qual é a ação humana sobre esse conjunto? Bom, a força humana sobre esse conjunto seria o peso da massa M na Lua, mais o peso das polias que atuam sobre a Lua. Tudo isso também dividido por 4. Somando o peso da massa M sobre a Lua mais das polias móveis, iremos obter 32,96 newton. Dividindo isso por 4, isso vai resultar numa força de equilíbrio de 8,24 newtons. Vejamos no próximo slide como calcular a força humana mínima necessária para começar a romper a massa M do seu estado inercial de repouso para soerguê-la em B. Vejamos. Letra C. Pede-se a força mínima necessária para começar a romper a massa M do estado inercial de repouso para soerguê-la em B. A imagem abaixo em corte mostra uma força de atração no segmento de C para A, causado pela ação da força humana sobre um ângulo de 30 graus. Visto que existe um arco que atua entre as forças, iremos utilizar a função cosseno para resolver esse problema. Se a força humana no segmento de C para A é igual à força humana vezes o cosseno de 30, então, analisando esta situação para uma pessoa sob a ação da gravidade terrestre, teremos a força humana vai ser igual à força humana no segmento de C para A na Terra, dividido pelo cosseno de 30 graus. Mas conforme verificamos no slide anterior, a força humana aplicada de C para A corresponde a 51,5 newtons. Essa é aquela força equilibradora que mantém o sistema em equilíbrio, sem movimento. Dividindo então pelo cosseno de 30 graus, conforme enunciado, que corresponde a 0,86, isso vai me resultar de uma força mínima necessária para romper a massa M do seu estado de repouso para levantar em B uma força superior ou próxima de 59,88 newtons. Vejamos agora esta aplicação no caso da Lua. Para uma pessoa na Lua, sob a ação da gravidade lunar, teremos que a força humana aplicada na Lua vai ser igual à força humana exercida do segmento de C para A na Lua, dividido pelo cosseno de 30.
Visto que no slide anterior, essa força aplicada no segmento de CA, que atua na Lua, corresponde a 8,24 newtons e o cosseno do 30, conforme enunciado, 0,86 newton. Ao dividir essa força por esse fator, 0,86, teremos que ter uma força mínima necessária para romper a massa M do seu estado inercial do repouso para soerguê-la em B na Lua, um valor próximo e superior a 9,58 newtons. Bom, gente, aqui concluímos o nosso estudo sobre talha exponencial. Cabe ressaltar que existem outros tipos de mecanismo referente à talha exponencial que esse slide aqui não abordou. Mas fique atento à nova postagem. Obrigados a todos, até a próxima.